Eu queria perguntar, porque são duas coisas, na verdade. Você comentou que há pouco mais de 50%, ou talvez 50% da população americana hoje é cristã. Aí eu queria te perguntar, esse restante, ele tem alguma outra religião ou não tem religião nenhuma? E a outra... Pode ir. Não. Continua a pergunta. Porque a outra pergunta, ela talvez esteja associada a isso, mas talvez seja completamente diferente. Eu queria perguntar, você já falou um pouco, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa questão das cracolândias, que a gente tem ouvido falar aqui, tem visto alguns vídeos que tem surgido várias cracolândias, não só na Califórnia, mas também, parece que em Nova York e outras grandes cidades. E outro dia eu ouvi dizer que parece que todas as grandes cidades americanas estão surgindo cracolândias. Isso é verdade? Isso procede? Como é que está essa questão? Vamos lá. Primeiro, deixa eu responder a tua pergunta aqui. Eu fui puxar a minha cola aqui, porque isso é uma aula do meu curso, eu fui buscar as minhas anotações. Pesquisa do Pew Research, que é um dos maiores institutos de pesquisa social americanos, de 2017, ou seja, a pesquisa vai completar, já tem um pouco mais de 4 anos, então de lá para cá a situação piorou. 56% dos americanos acreditam no Deus descrito na Bíblia, ou seja, cristãos, né? 23% dos americanos acreditam em uma força superior espiritual, que é a mesma coisa que você não acreditar em nada, porque se você acredita numa coisa que é superior, espiritual, seja lá o que for, essa coisa vai ser sempre consequência do que você quer que ela seja. Né? Então, não há valores, há conveniência. Eu acredito que tem uma coisa maior, mas o que você acredita? O que me for conveniente naquele momento. 9% acreditam em alguma... em some higher power or spiritual force. Então, no final das contas, esse número são de 23%, na verdade, são 32% que acreditam nesse 33%. E 10% não acreditam em nada. 10% são absolutamente ateus. Essa é a pesquisa do Pew Research, tá? Mas o que é mais impressionante é que quando você vai olhar o número de pessoas que não têm religião nos grupos mais jovens, por exemplo, no grupo de até 23 anos, ou seja, que são as pessoas mais jovens, se você pegasse em 2002, eu não estou falando... Olha, 2002, eu não estou falando da época dos dinossauros, estou falando de 2002, já tinha acontecido o atentado de 11 de setembro, tá? Em 2002, no grupo de até 23 anos, 18% dos jovens não acreditavam em nada, eram sem religião, tá? Em 2009, esse número já era 23, mesmo grupo etário. 2009, para vocês, deve ser igual para mim. 2009 é esse ano passado, ano retrasado, né? Agora, quando você olha em 2019, esse número já são 38%. 38% dos jovens de 23 anos, ou seja, por que 22, 23 anos não é uma idade importante? Porque é a idade média das pessoas que deixam a universidade. Quando essas pessoas deixam a universidade, hoje, 4 em cada 10 americanos desta idade já não acreditam em nada. 4 em cada 10. Se você for olhar frequência da religião, frequência de ir da igreja, tá? Hoje, em 2002, nesse grupo, 33% dos jovens só, 1 em cada 3 iam à igreja. 2002, de novo, não estou falando da época dos dinossauros. Em 2009, 7 anos depois, esse número já tinha caído para 26. Hoje, esse número já é 19. Ou seja, hoje, na verdade não é nem hoje, em 2019, né? Então, 2 anos atrás, daqui a pouco sai uma atualizada dessa pesquisa. 19% dos americanos, ou seja, menos de 2 em cada 10 jovens americanos recém-formados, na idade dos recém-formados, vão à igreja. Esse é o nível de doença da sociedade americana. Então, quando a gente vê Joe Biden, é por isso que eu faço questão, no meu curso,
O primeiro módulo é sobre valores americanos, para as pessoas entenderem o que são os valores americanos. Por que os Estados Unidos são diferentes? Outro dia a gente estava tendo lá no Conservatório muita gente falando, não, mas os Estados Unidos e China é a mesma coisa, o Brasil tem que ficar no meio, tanto faz entre Estados Unidos e China. Eu falo, não é a mesma coisa. Não são a mesma coisa. E o módulo 1 é para explicar por que os Estados Unidos são excepcionais e por que os valores de liberdade que nós gozamos hoje em dia no Brasil com tanta... e achamos que são naturais, que já são garantidos, eles vieram dos Estados Unidos. Quem começou, inventou esse negócio todo de que você tem direitos naturais, isso é invenção americana. Chamado de o experimento americano. Uma democracia funcionando como a nossa funciona, com todos os seus problemas, é chamado de o experimento americano, porque nunca aconteceu na história da humanidade, desde o primeiro cara lá nas cavernas desde Adão, brincar aqui, até Thomas Jefferson, não tinha acontecido. Por isso que é o experimento americano. Para uma sociedade, para a sociedade funcionar, ela precisa destes valores americanos que eu cito no módulo 1. No módulo 2, para explicar de onde vêm esses valores, depois que eu explico quais são os valores, o módulo 2 já é religião. É a importância da religião dentro dos Estados Unidos. E eu explico a decadência da sociedade americana com base nesse marcador como o marcador mais importante. Tem outros. A característica do meu curso é que tudo que eu falo é suportado por estudos, por estatísticas, por números sérios, não tem nada falado de orelhada. Das Cracolândias. Nos Estados Unidos, e óbvio que são duas coisas correlacionadas, né? Hoje, deixa eu explicar. Se você pensar, quando você pensa nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que você pensa, duas coisas que você pensa, duas cidades vêm imediatamente ao imaginário de quando alguém fala de Estados Unidos. E por isso que eu uso o termo o fim da América, por isso que eu digo que a América acabou. Porque a América do seu imaginário acabou. Você pensa em Nova York, com a Estátua da Liberdade, com aqueles prédios, com Wall Street, você pensa em Nova York e você pensa na Califórnia, em Hollywood, no Vale do Silício, você pensa nesses lugares. É isso imediatamente, quando se fala Estados Unidos, é nisso que você pensa. Pode pensar em Orlando, na Disney também, mas você pensa nesses troços. Hoje, se você for... Eu morei na Califórnia até 2015. Se você for à Califórnia hoje e andar, por exemplo, tanto na região de Los Angeles, quanto na região de São Francisco, chamada Bay Area, área da Bahia, você vai tomar um susto. Porque absolutamente... Por exemplo, em São Francisco, você tem que tomar muito cuidado quando você está andando na rua, não é para pisar em cocô de cachorro, é para não pisar em cocô de gente. Porque as ruas daquela cidade espetacular e linda são absolutamente repletas de mendigos. Em University City, que é Universal City, perdão, que é um marco de Hollywood, né, de Los Angeles, porque é a região onde eram produzidos os filmes da Universal e tudo mais, que tem a ver com o valor de criação dos Estados Unidos, aquele empreendedorismo dos judeus que saíram de Nova York justamente para ir para a Califórnia, para fundar os estúdios todos que nós conhecemos, Paramount, Universal, Fox, todos eles que nós conhecemos. Hoje, Universal City é uma cracolândia mesmo. Em pessoas acampadas na rua, é absoluto. As imagens estão na internet e deve ter gente aqui, a gente está com uma audiência bastante grande, tem muita gente. 3 mil pessoas. 3 mil pessoas assistindo. Vieram te ver aí, cara. Eu tô aqui visitando. Passageiro de patrulha. Tô aqui visitando. Essas pessoas podem atestar o que eu estou dizendo. É um nojo. Nova York, eu vou a Nova York com certa frequência. Você está morando em qual cidade aí, Paulo, para a gente se situar? Eu moro na cidade, numa cidadezinha chamada Weston, na Flórida. Mas qual estado? Fica na Flórida. 25 minutos de Fort Lauderdale e 40 e poucos minutos de Miami. Para as pessoas eu digo que moram em Miami porque é mais fácil. Mas é mais fácil entender, né? Mais fácil de entender. Mas depois eu quero falar sobre a Flórida também. Completa da Califórnia, depois a gente quer dar uma passada na Flórida. Você tá andando é bom porque há um contraste. É bom porque eu já vi que você vai ter que voltar aqui, porque hoje, dos 50 estados americanos, você vai passar nos 5 ou 6. Né? Você vai ficar devendo 44 para a gente. Tá tudo certo.
Mas é bom contrastar, inclusive, a Flórida com Nova York. Então, na Nova York, eu, por exemplo, levei minhas filhas para conhecerem Nova York. Eu tenho uma filha de 5 e uma filha de 6 anos. E elas estão acostumadas aqui com tudo é casinha onde eu moro. É uma cidade muito subúrbio aqui americano, casinha pequena, de lago e tudo mais. Não tem prédio onde eu moro. Eu levei elas para Nova York para elas conhecerem. E eu ficava constrangido de andar no Times Square, que você imagina, o Times Square, poxa, caramba, nada mais icônico do que o Times Square e a Broadway, né? E as pessoas fumando crack e maconha, assim, no luz do dia, no meio do Times Square, como se não houvesse nada, um mendigo, a minha filha olhando, falando, papai, o que esse moço está aí no chão? O que é isso? Então, e como eu estou dizendo, Nova York inaugurou nesta semana o primeiro centro supervisionado para injeção de droga. Não é nem para o cara fumar crack, não. É para o cara injetar heroína, crystal meth, sei lá o que se injeta, porque eu não sou especialista nessa área, mas para o cara ficar se injetando com supervisão dos pagadores de funcionários públicos pagos pelo pagador de impostos. Então, é muito triste isso que está acontecendo nos Estados Unidos. E, como consequência da desordem, o Rudy Giuliani, que foi o cara que botou ordem em Nova York, né? Agora ele foi advogado do Trump nas últimas eleições, ele implementou em Nova York uma política de segurança pública chamada Teoria da Janela Quebrada. E ela dizia basicamente o seguinte, essa teoria diz o seguinte: se você deixar uma janela quebrada num prédio, aquilo transmite para a sociedade uma sensação de que o espaço está abandonado. E as pessoas boas se retiram daqueles espaços e começam a entrar os transeuntes, os vagabundos. O vagabundo atrai a bandidagem. A bandidagem estabelece uma terra sem lei. Então, a grande forma que e isso foi copiado, os Estados Unidos viram um problema muito grande de criminalidade na década de 80. Uma das formas que isso foi resolvido foi uma política mais dura de combate ao crime e colocar as pessoas na cadeia, e a implementação em um grau ou outro desta teoria da janela quebrada. Onde você não deixa, se há uma janela quebrada, você conserta. Então você tem uma tolerância zero, não só com a criminalidade, mas com o abandono dos espaços públicos. E graças a isso os Estados Unidos caíram, não me lembro quais foram os números, mas os Estados Unidos caíram de alguma coisa como 20 e poucos mil homicídios por ano para 9. E agora eu não sei quanto é que está, mas uma queda brutal com um aumento populacional. E os estados democratas estão seguindo na direção oposta. Não só você está vendo esse abandono dos espaços públicos, como os democratas têm criado políticas, como foram criadas agora no ano da pandemia, a política de fiança zero, ou a política de que crimes como roubos na Califórnia de valor de menos de $950, ou seja, menos de $1.000, o sujeito não é sequer processado criminalmente. Se relativizou a propriedade na prática. Não é. Então, o que começou a acontecer? Uma onda de crimes do que é chamado smash and grab. Smash de você quebrar e grab de você pegar. Então, é o quebra e toma. Né? E você tem visto, os vídeos são abundantes na internet e nos noticiários aqui, as pessoas vão na loja, pegam uma televisão de $950 hoje aqui você compra uma televisão de, sei lá, 70 polegadas, é mais, e leva debaixo do braço para casa e ninguém pode fazer nada com você, o dono da loja fica olhando para tua cara igual um palhaço, ou ele tem que botar um segurança armado para... E quando muito, é por pessoa. Então, às vezes, você tem gangues que fazem esse tipo de coisa. Você teve, nesta semana, o xerife, ou o chefe de polícia, para ser mais correto, mais preciso. O chefe de polícia de Los Angeles estava reclamando que 14 pessoas que haviam sido presas pela polícia por crimes de smash and grab foram todas soltas sem pagar fiança, porque os juízes também implementaram aqui na canetada uma política de que não, com desculpa da pandemia, de que não precisava pagar fiança. Então a vagabundagem está começando a agir de forma aberta. As cidades democratas, hoje, americanas, sob a administração democrata, vivem uma onda de crimes. Então, no topo de tudo que está acontecendo, é claro que não é nada para os nossos padrões brasileiros, porque o brasileiro já está implementando esse tipo de política há muito tempo,
Mas isso era impensável dentro dos Estados Unidos de 10 anos, de 5 anos atrás. Já eles implementam a audiência de custódia lá também. A audiência de custódia sempre teve aqui nos Estados Unidos. Sempre teve. E eu, nós é que copiamos essas coisas. Então não, eu particularmente acho a audiência de custódia aqui se chama arraignment hearing. Eu acho particularmente a audiência de custódia um instrumento positivo. O problema não foi o instrumento da audiência de custódia, mas a forma como ele foi criado por instrução normativa sem passar pela discussão da sociedade. Mas a audiência de custódia é bom. Porque você também não quer que forças policiais abusem dos direitos de uma pessoa. Se você foi preso pelo Estado, você tem o direito de ver um juiz, que é uma força de check and balance, que é uma coisa bem tradicional dos valores americanos. Mas no Brasil acabou sendo, e eu acho que é isso que você está se referindo, Cavalé, no Brasil isso acabou sendo uma forma de favorecer a vagabundagem de soltar traficante. Exatamente. Mas traficante também tem direito. Pessoas ficam pensando que isso é uma coisa, é um valor muito americano, de que até os criminosos têm direito ao que se chama aqui de due process. E é importante que tenham, porque o chicote muda de mão. Hoje o Estado não é tirânico, mas amanhã, se você deixar, ele pode ser. Ô Paulo, mas é que tá, né? Eu quero te fazer uma pergunta. A Flórida é republicana, é isso? A Flórida, há mais ou menos 20 e poucos anos, só tem tido governadores republicanos. Mas é um estado que sempre os republicanos ganham por um pouquinho. O Trump é que teve a maior vitória que um candidato republicano teve na Flórida na última eleição em anos, né?